sejam bem-vindos a mais um vídeo. No canal mais um vídeo. Dessa vez um videozinho de curiosidade, mais precisamente voltado para a ciência. Exato. E vamos falar da pior cirurgia da história. Qual é a pior cirurgia da história? Iremos falar da lobotomia. Lobotomia. É, rapaziada. Sabe o que é lobotomia? Choque no Enfia o cérebro. bagulho aqui, ó, e tal! Eu achei que Bate era, assim, eu achei que era choque no cérebro. Não, essa é do olho, não é não? A da lobotomia era do olho? Ah, não sei. Ai, que Bom, agonia. É do Ciência Todo Dia. Pedro Loss. Maravilhoso, cara lindo. Lindo, lindo, lindo. Bora pro vídeo. Se eu fosse que eu dava. Isso. Se contém. Imagine que você está na seguinte situação. Você está deitado em uma cadeira reclinável e um médico se aproxima de você segurando o que parece muito com uma chave de fenda. Esse aparelho vai ser introduzido na sua órbita ocular, ou seja, ele vai entrar por baixo da pálpebra na parte de cima do seu olho. E em seguida, o médico vai empurrar esse aparelho para o alto, em direção ao seu cérebro. E ele vai fazer isso com força várias e várias vezes seguidas. A operação, é claro, é muito arriscada. Existe a chance real de você sofrer um dano permanente no cérebro. Quem sabe, perder a fala, ou então os movimentos, ou quem sabe até a vida. E pior, causar dano permanente é o objetivo desse procedimento. Meu amigo, que A ideia é que agonia. romper certas conexões no cérebro pode minimizar os sintomas de transtornos mentais. Você está prestes a passar por uma lobotomia, a pior cirurgia da história. E eu sinto muito, mas é muito tarde para desistir agora. Não, cara. Eu tô preso no vídeo agora. Entender o porquê de nós termos criado um procedimento tão cruel também é entender a história de como a nossa noção de medicina, cérebro e transtornos mentais mudou com o tempo. A palavra lobotomia vem do grego. Lobos pode ter vários significados, incluindo uma parte de um corpo ou partes de um órgão. E tomia significa cortar ou partir. Ou seja, a ideia da lobotomia é de fazer uma Essa incisão em um animação tá órgão do dando corpo, muita que nesse caso é o cérebro. Ela surgiu nos anos 1930, numa época em que a medicina era bem diferente do que a gente conhece atualmente. O cérebro humano, que mesmo hoje em dia é cercado de mistérios, ainda era um verdadeiro enigma para todo mundo. E falando em mistério, nós estamos em 2025. Então se você ainda acha que o mundo tech é um verdadeiro enigma, está aqui no link para o cérebro e o funcionamento dos nossos hormônios só antigamente. Lembre que a gente está falando de quase um século atrás. A tomografia, por exemplo, só seria inventada décadas depois. Ou seja, era extremamente difícil de examinar e entender o que se passava dentro da cabeça de uma pessoa. Os mecanismos do nosso cérebro e o funcionamento dos nossos hormônios, por exemplo, desafiavam a compreensão até dos melhores profissionais da época. E com isso, pessoas que sofriam de problemas psicológicos ou psiquiátricos não recebiam os mesmos diagnósticos que a gente conhece agora. E os tratamentos que esses pacientes têm acesso no presente ainda não tinham nem sequer sido inventados. Meu amigo, eu só tenho medo de duas coisas. Uma foto preto e branco com o médico. É, mano. Tenho É medo. assustador. Eu tenho medo. Aí, tipo assim, tem pessoa mais velha, né, de 50, 60 anos, que... Não quero ir pro hospital. Não quero ir pro hospital. É. Por que você acha que ele não quer ir pro hospital? O negócio é Eu? assim. Eu falo, pô, mas o hospital ajuda. Pô, tu tá doente, vai pro hospital. Ele, não. Porque, mano, é o medo. É o medo de você ser preso lá, tá ligado? É. Fazer uns bagulho louco, tá doido? Faz experimento. É. Os primeiros remédios usados para tratar depressão, por exemplo, não chegariam às farmácias até o começo dos anos 60. Ou seja, os profissionais daquele tempo ainda buscavam maneiras de tratar esse tipo de problema. E isso acontecia, de certa forma, na base da tentativa e erro. E além disso, existiam duas grandes correntes de pensamento sobre o tratamento de transtornos mentais. Uma delas era defendida pelo famoso Freud, com a ideia de tratar transtornos mentais com algum tipo de terapia e possivelmente internação. Mas com o avanço das práticas cirúrgicas e a invenção da neurocirurgia, uma nova escola de pensamento surgiu. Talvez doenças mentais fossem um tipo de problema no cérebro que poderia ser tratado realizando uma cirurgia. E essa era a ideia da psicocirurgia, o tratamento de problemas psicológicos através da cirurgia. Foi aí que surgiu a figura de um médico português bastante inovador, Antônio Egas Muniz. Por volta de Olha a cara do 1920, infeliz. A cara que vai enfiar uma chave de fenda no teu cérebro. Meu Deus. ele já tinha criado um outro procedimento revolucionário, a angiografia cerebral. Esse procedimento consistia na injeção de um contraste, ou seja, uma substância visível no raio-x, em uma artéria que irriga o cérebro. E legal! desse jeito era possível descobrir o padrão de fluxo do sangue no cérebro. Isso permitia o diagnóstico, por exemplo, de tumores cerebrais. Mas na década seguinte, Egas Muniz viria com uma ideia ainda mais impressionante. Uma cirurgia supostamente capaz de Aí, curar uma pronto. série de problemas de saúde, como a esquizofrenia, a depressão e até a agressividade excessiva.
Quem já assistiu Laranja Mecânica sabe que essa ideia permeia a nossa imaginação há muito tempo. A vontade humana de curar a maldade é histórica. Mas assim como no clássico do Stanley Kubrick, as coisas não são tão simples na vida real. Nesse caso, a tal cirurgia promissora era a leucotomia pré-frontal, também conhecida como lobotomia, que era uma ideia tão revolucionária que rendeu ao português Egas Moniz um prêmio Nobel de Medicina nos anos 1940. Originalmente, a ideia era que apenas pacientes com um estado grave que oferecessem risco a si mesmo ou a terceiros fossem submetidos a esse tipo de procedimento. Moniz acreditava na ideia de que esse tipo de pensamento obsessivo circulava dentro do cérebro do paciente. Gente, só pra a gente tá um tempo calado, porque esse tipo de vídeo aqui, ele não é tão interativo, é mais um tipo, é mais um vídeo que informativo. No final, a gente vai dar nossa opinião sobre o que a gente assistiu, mas agora é realmente reação, tá ligado? A gente não vai interagir muito com o vídeo, porque a gente tá recebendo a informação, entendeu? Caraca, moleque bom, hein? Não, é porque a gente tá um tempo pouco assim, ó. Aí eu tô... É que eu tô aqui, cara. Aí eu tô com medo do pessoal, pô, os caras não falaram nada. Gente, a gente tá... Quando tem que falar alguma coisa absurda, a gente vai falar. Por enquanto eu tô curioso, eu quero ver. A gente tá descobrindo. E a gente tá também um pouco abismado aqui com a beleza do apresentador, né? Então, cortar um tipo de circuito poderia ajudar a resolver esse tipo de pensamento. E para colocar essas ideias em prática, ele desenvolveu uma série de procedimentos ao longo do tempo. No início, a lobotomia era feita através de um furo na lateral do crânio. E em seguida, era injetado etanol para tentar destruir as fibras que conectam o lobo frontal ao restante do cérebro. O lobo frontal é uma parte que está ligada às funções cognitivas do cérebro, como, por exemplo, o planejamento de decisões, o raciocínio lógico e a própria personalidade dos seres humanos. A primeira paciente que passou por esse procedimento foi considerada curada pelo médico, depois de uma suposta redução dos sintomas de depressão. Somente 8 pessoas foram operadas com esse método. O Moniz não considerava que a injeção de etanol era eficaz o bastante para romper as tais fibras cerebrais. Foi aí que ele decidiu dar um passo adiante, e ele desenvolveu um método para conseguir cortar, e eu digo isso literalmente, essas ligações do cérebro. Ele criou um instrumento cirúrgico chamado leucótomo, que parecia muito com uma chave de fenda, e na hora da cirurgia eram feitos 2 furos no crânio do paciente. O médico então ficava movendo o instrumento de um lado para o outro para cortar as tais conexões do lobo frontal. Só que não era o Moniz que realizava o procedimento. Ele tinha uma doença que reduzia a destreza das mãos dele, a precisão que ele tinha nas mãos. Então ele orquestrava a cirurgia de longe e quem botava a mão na massa cinzenta era outro médico. Com essa nova técnica foram feitas inicialmente 20 cirurgias. Eram pacientes depressivos, esquizofrênicos ou com síndromes como a do pânico. E de acordo com a equipe do Moniz, dos 20 pacientes, 7 tiveram melhora significativa. Outros 7, uma melhora sutil. E os outros 6 não tiveram mudança nenhuma. O problema é que os pacientes apresentaram efeitos colaterais. Alguns mais leves, como febre, vômito e diarreia, e outros, no entanto, passaram a se sentir desorientados, letárgicos, até apáticos. Uma amostra de quais poderiam ser as consequências de longo prazo para os pacientes lobotomizados. Só que ao mesmo tempo, a equipe minimizava esses danos colaterais e dizia que eles eram só passageiros. Só que o tempo diria o contrário. Vários médicos do mundo inteiro começaram a se interessar por esse tipo de procedimento. Inclusive, vários deles ao redor do mundo começaram a colocar em prática. Um deles foi o neuropsiquiatra americano Walter Freeman. Freeman não era um cirurgião, então na verdade quem realizava o procedimento era o seu parceiro, Dr. Watts. E quando Watts ainda era parte da equipe, as lobotomias eram realizadas apenas em pacientes que estavam completamente debilitados por problemas psicológicos. E se um único membro da família do paciente se sentisse desconfortável com a ideia, ele se recusava a operar. Mas a história fica horripilante quando Freeman começa a assumir uma posição de destaque no mundo da lobotomia. Só que o Freeman tinha uma certa preguiça da burocracia e dos procedimentos envolvidos em fatiar o cérebro dos seus pacientes. Então, enquanto o Dr. Watts não estava por perto, era ele mesmo quem realizava os procedimentos e cirurgias. O sonho dele era criar uma versão da lobotomia que poderia ser usada amplamente em todos os centros de tratamento de transtornos mentais, sem a necessidade de salas cirúrgicas ou equipamentos elaborados. Uma lobotomia tão simples que até pessoas sem treinamento cirúrgico poderiam realizar sem grandes problemas. E o resultado foi a técnica que eu descrevi no começo desse vídeo. Ela é chamada de lobotomia transorbital e é feita atravessando o globo ocular. O paciente ficava anestesiado enquanto um equipamento mantinha o olho aberto. O leucótomo era inserido e o procedimento começava. Isso permitiu que lobotomias fossem feitas com muito mais praticidade e sem a necessidade de instalações cirúrgicas complexas. E vocês lembram que eu disse que a ideia original era que essa cirurgia fosse feita somente em casos extremos de pacientes em situação mais grave? Pois então.
O Freeman deixou isso de lado, e ele passou a fazer essas operações em pessoas com qualquer tipo de problemas de saúde, desde dores de cabeças crônicas até casos simples como insônia. O Freeman inclusive se convenceu de que era melhor... Pô, mas o povo da época também foi. Eu tô com insônia, eu vou deixar um cara enfiar a chave de fenda no meu olho. Caraca! Eu entendo que, pô, essas pessoas era outro mundo, era outra Sim. humanidade, né? Mas, cara, mesmo assim, velho, meu irmão, eu Ué. só vou fazer esse tipo de coisa aí, tipo... Eu acredito que daqui a, sei lá, 100, 200 anos as pessoas vão achar a gente estranho. Caraca, eles deixavam os outros fazer isso. Cara, eles dirigiam o carro não dirigia pra eles. Tipo isso, tá ligado? É bizarro, né? É, Bizarro. pô, os tempos mudam. fazer a lobotomia antes de um transtorno mental progredir. E esse é o ponto do vídeo em que você provavelmente está se perguntando: como é que ninguém na história percebeu que esse procedimento era extremamente bizarro e cruel? A verdade é que a lobotomia já era um procedimento polêmico na época, e a comunidade médica estava dividida sobre a prática. Muitos hospitais nem aceitavam o procedimento, e por isso ele era mais comum na prática privada. O sucesso da lobotomia era muito questionado em convenções médicas, ou, como disse Nolan Lu... Cara, vamos ser sinceros. A pessoa ficou mais tranquila. É claro que ela ficou mais tranquila. A pessoa não tem mais emoção. Você pô. cortou. Os A ligamentos... pessoa fica assim, ó. Ah, Durou. é. A pessoa fica assim, Foi gente. Um psiquiatra que dirigiu o Instituto de Psiquiatria do Estado de Nova York, silenciar um paciente é curá-lo. Talvez tudo que a lobotomia realiza é tornar as coisas mais convenientes para as pessoas que precisam cuidar do doente. Eu acho que nós devemos parar antes de dementar uma parcela muito grande da população. Mas até por ser polêmico, aqueles que praticavam lobotomia tinham um interesse investido em provar que ela funcionava. Então, talvez por interesse financeiro ou simplesmente por terem se amarrado demais ao procedimento, os lobotomistas não avaliavam objetivamente o resultado das lobotomias. Não existia nenhum método objetivo para determinar se um paciente melhorou, muito menos para determinar de maneira objetiva ou quão efetiva a lobotomia era. O procedimento era defendido na base dos relatos dos melhores resultados, enquanto os piores eram discretamente ignorados. O Freeman estava basicamente se iludindo, e nós sabemos isso hoje porque nós podemos comparar os extensivos diários que ele escreveu com os relatos dos pacientes. O Freeman sempre tinha uma visão otimista e positiva, independente do que acontecia de fato. E, inclusive, não era incomum que pacientes que melhoraram atribuíssem a melhora a outros fatores, como, por exemplo, terapia, e não a lobotomia. Ou seja, não só a lobotomia era um procedimento polêmico, os médicos envolvidos nem sequer fizeram um bom trabalho em avaliar o quão efetivo o procedimento era. Só ia lá e Muita gente metia o morria ferro no depois olho dos dos outros. procedimentos. O Freeman alegava que a taxa de sucesso dele era de 85%, mas o que Uou! isso queria dizer, na verdade, é que os outros 15% acabavam morrendo. E mesmo entre os sobreviventes, 1/3 deles apresentava uma piora significativa com o passar do tempo. Ou seja, as lobotomias, que surgiram como uma suposta solução para a saúde pública, acabaram se tornando um problema de saúde pública. Ainda mais quando a gente pensa na quantidade de cirurgias que aconteceram. A estimativa é que, só nos Estados Unidos, cerca de 40 mil lobotomias tenham sido feitas ao todo. No Reino Unido, cerca de 17 mil. E nos países nórdicos, que tem uma população bem menor, foram quase 10 mil operações desse tipo. Deus, E o Brasil cara. também entrou na rota da lobotomia. A maioria delas aconteceu no Hospital Psiquiátrico do Juqueri, em São Paulo. Vem de lá, inclusive, uma estatística que chama a atenção. Cerca de 95% dos prontuários eram de mulheres, apesar de elas serem menos de 40% das pacientes. Ou seja, os médicos praticavam a lobotomia numa proporção muito maior em mulheres do que em homens. Em muitos casos, os médicos submetiam as pacientes mulheres à lobotomia por considerar que o comportamento delas era inadequado. Por exemplo, jovens tidas como agressivas, desobedientes ou com uma sexualidade supostamente anormal. Ou que se envolviam em casos extraconjugais. Tudo isso podia fazer com que elas acabassem sendo lobotomizadas à força. Qualquer Caraca! comportamento visto como imoral era o suficiente para submeter a mulher a esse tipo de cirurgia. Meu bizarro, amigo, velho. Meu amigo. Mano. Cara, eu não aceito mais quem falar, porque antigamente era melhor. Não. Não, Hoje- algumas coisas a gente não pode Não. generalizar. Não, tudo bem. Mas hoje pode estar uma merda algumas coisas. Mas, de modo geral, gente, É. tá bem melhor a vida do que... Com certeza. com Porra, certeza. loucura. Mesmo quando não havia indicação médica. Inclusive, uma das pacientes de lobotomia mais famosas da história era uma mulher. E o nome dela era Rosemary Kennedy. E ela era irmã do futuro ex-presidente americano John Kennedy. O parto dela teve complicações e ela cresceu Pô, com mas esse dificuldades. maluco aqui também tá normal, não. Essa Dificuldade família de toda não tá aprendizado. normal. Cadê? Mano, isso aqui é foto de web, tá? Tá, esse aqui eu acho que é o John.
Mas isso aqui é tipo web. Essa foto é de... Tá vendo? As fotos preto e branco dão sensação de, mano... Olha a cara desse moleque aqui. Tá doido. Esse moleque aqui, ele levava seringa pra escola, pô. Quer no olho? Quer no olho? Rosemary também tinha ataques de raiva e foi internada em um convento, mas nada parecia suficiente para mudar a personalidade dela. Foi aí que o pai da jovem e do futuro presidente Kennedy entrou em contato com Walter Freeman. Rosemary passou pela cirurgia e nunca mais voltou a ser quem era. Ela perdeu a fala e não conseguiu mais andar. Ela chegou a viver uma vida longa, mas completamente limitada, e morreu em 2005 aos 86 anos de idade. Outro paciente famoso de Walter... velho. Ela viveu a vida inteira, praticamente, Numa cadeira de rodas. sem poder falar. Por causa... Ah, loucura. Freeman foi um homem chamado Howard Dooley. Mas, no caso, ele só ficou conhecido décadas depois de passar pela cirurgia. Isso porque ele se tornou escritor, e ele lançou um livro de memória chamado My Lobotomy, ou Minha Lobotomia em português. Nesse livro, o Dooley relata como a vida dele mudou depois que ele passou pela cirurgia aos 12 anos de idade. Ele foi lobotomizado por ser considerado uma criança raivosa pela madrasta, com quem ele tinha uma relação Madrasta? conturbada. E ele explica por que ele decidiu escrever o livro. A minha família pagou $200 no hospital, e eu nunca entendi o porquê. Eu não era uma criança violenta. Eu nunca tinha machucado ninguém. Eu não estava indo mal na escola. Será que eu fiz algo tão horrível que eu merecesse uma lobotomia? Eu me fiz essa pergunta por mais de 40 anos. E então, quando eu completei 55, eu decidi procurar a resposta. De acordo com ele, a cirurgia tirou a capacidade dele de sentir e entender as emoções, ficando em um estado profundo de distanciamento. Ele perdeu a concentração e a capacidade de reter informações, tornando-se um homem isolado e frustrado. E numa frase que resume bem essa situação, ele escreveu: "A cirurgia me ajudou a controlar minha raiva, mas levou embora minha alma." E aqui vale notar, a madrasta do Dooley tinha passado por 6 terapeutas que informaram que ele era um garoto perfeitamente normal. Nenhum desses médicos sugeriu que ele tivesse algum problema comportamental, mas o Freeman, após ter encontrado com ele apenas uma única vez, concluiu que ele era esquizofrênico e sugeriu uma lobotomia. Até mesmo os colegas que apoiavam o Freeman ficaram assustados por ele ter realizado o procedimento em um garoto de 12 anos. Casos como... Calma aí, gente. Garoto de 12 anos, você quer o quê? Você quer que ele fique parado? É, cara. O moleque tem 12 anos, vai pegar a bicicleta, vai fazer loucuras. de Rosemary Kennedy e Howard Dooley ajudaram a mostrar para o mundo inteiro os horrores da lobotomia. E também ajudam a gente a entender por que o procedimento começou a ser banido no mundo inteiro em 1950. Foi mais ou menos nessa época que vários dos remédios que a gente tem acesso hoje para tratar transtornos mentais começaram a atingir as farmácias. E também existiu um fator externo que, a princípio, parece não ter nada a ver com essa história, mas que contribuiu para o fim das lobotomias: o término da Segunda Guerra Mundial. Isso porque o Código de Nuremberg de 1947 regulamentou as experiências médicas em seres humanos. O objetivo era evitar que se repetissem as atrocidades que foram cometidas durante a guerra. E todos esses fatores fizeram com que, na metade do século passado, a opinião da sociedade mudasse em relação à lobotomia. A prática perdeu adeptos, e nenhum país permite que cirurgias nesses moldes sejam feitas hoje em dia. Existe um consenso de que a prática é desumana e que não deve mais ser utilizada em nenhuma hipótese. A história da lobotomia é a história de um dos maiores erros da medicina moderna, se não o maior. Mas eu acho que nós podemos tirar uma lição ainda maior dessa história. O grande problema da história da lobotomia é o quão rápido um procedimento extremamente perigoso passou a ser usado de maneira irresponsável para calar pessoas que não se encaixavam num padrão esperado pela sociedade, sendo que originalmente ela era usada para tratar só casos graves. O procedimento da lobotomia era extremamente cruel. Mas o que é cruel de verdade nessa história é que isso só mostra algo que já estava na sociedade. Eu jurava que ele ia meter, porque você não deixou seu like ainda. Eu Pô, cara, eu jurava. Cruel de verdade nessa história é que Ah lá, isso só essa mostra pausa algo que que ele já deu. estava na sociedade, que era o desejo de silenciar e apaziguar pessoas que não se encaixavam no que era esperado. Na minha opinião, o que torna o procedimento da lobotomia algo tão cruel e horrendo não é a ideia de um procedimento que fatia partes do cérebro de uma pessoa, e sim a ideia de que existem pessoas que merecem ter o seu cérebro fatiado. Que a história da lobotomia seja para sempre um lembrete do que acontece quando a gente procura respostas rápidas e eficientes para problemas que, na verdade, são muito mais complexos do que a gente quer acreditar. Muito obrigado e até a próxima. Ô, menor. Ele nem terminou o vídeo feliz. Caraca. Nossa, ser humano lindo. Cara, eu vou falar pra vocês, mano.
eu sou aquele negócio, tipo assim, eu tô feliz por ter nascido no meu ano, viver a minha vida. Eu também, cara, eu também. E ele nasceu... a mesma coisa, a mesma coisa. Tipo assim, a gente, vamos nascer na década de 70. Mas acho que até a galera que nasceu 70 pra cá tá bom. Antes disso era meio estranho. Cara... Porque quem nasceu em 70 viveu a infância em 80, O pô. pessoal que nasceu em 40, filho, viveu nos anos 50. Mano. É, Imagina quem nasceu em 30. mas é que nasceu em 10. Mano. Em 9. Tá doido, filho. Você é louco. Mano, foi muito bom, tá? Esse vídeo. Maravilhoso. E... eu sei que a gente fica mais calado, né? Não é tão interativo igual que a gente não ri. Mas é um vídeo bom pra gente diferenciar, Sim, tá ligado? sim. É um vídeo legal. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu também, cara. Cara, realmente um vídeo bom que mostra o quão as coisas evoluem. Aqui foi mais voltado pra medicina, mas tudo evolui. Tudo. E realmente, o que tu falou, nem tudo antes era melhor, cara. Exato, fica com esse papo aí de ai, é porque antigamente os homens se vestiam bem, paqueravam nos anos 20, nos anos 30. Tu nem votava nos anos 20, nos anos 30, tu é louca? Pô, tu é maluca? Gente, é isso, tá? Deixa o like aí, por favor. Comenta alguma coisa e até a próxima. Tchau. Baby,